Oi, gente, tudo bem com vocês? A paz de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom Adonai para todos que estão aqui me acompanhando na página No Limite da Fé. Pessoal, por que eu estou mostrando esses pães para vocês, meus irmãos? Porque eu quero contar um testemunho aqui, uma coisa que aconteceu comigo e que muitas coisas que a gente passa na vida, a gente não entende até que Deus nos mostra por que nós estamos passando por determinadas situações. Em primeiro lugar, o Senhor, Ele quer nos mostrar que nós temos que confiar nele e não nas circunstâncias, como o Senhor fala, como o apóstolo Paulo disse, né, que a gente tem que viver pela fé e não pela vista. Então, às vezes o Senhor coloca a gente na dependência dele para nos ensinar muitas coisas que a gente não entende, pessoal. Por exemplo, quando Deus me deu as aprovações que eu tanto buscava nos meus estudos, com faculdade, pós-graduação, passei na OAB, eu pensava assim, agora eu vou deslanchar a minha vida, agora finalmente eu vou melhorar de vida financeiramente falando, né? E eu coloquei todas as minhas expectativas na minha nova profissão. E foi quando Deus fechou as portas. Foi quando Deus fechou, lacrou as portas para mim e me colocou para depender da minha família, me colocou para depender de ex-marido. E até os bicos que eu fazia era difícil. Sabe quando a porta tá lacrada? Tentei voltar para minha antiga profissão de cabeleireira, não consegui. Cheguei a abrir um salão aqui na minha cidade, depois que vim para cá também não deu certo. Enfim, nesse período aí, comecei a buscar alternativas de sobrevivência. Eu comecei a fazer biscoitos caseiros, pessoal. Comecei a fazer biscoitos caseiros para vender, biscoitos artesanais, e aprendi a fazer pães. Eu confesso para vocês que eu sempre achei que eu nunca ia conseguir fazer um pão, porque eu achava que fazer pão era muito difícil, não tinha dom. E nesse período aí que eu fiquei desempregada, que eu fiquei buscando alternativas para sobreviver, chorava muito, 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 muito nos pés do Senhor, perguntando para Deus um questionamento assim infinito, sabe? De ficar louca. Senhor, por que tu me deu 9 anos de estudo depois de madura, sabe? Sem condição nenhuma. Gente, eu não tinha condição intelectual nem financeira, de forma alguma de estudar. Deus preparou o financiamento, Deus preparou de fazer eliminação de matérias pelo EJA, sabe? Já madura, com filho, com mais de 30 e poucos anos, com 47 anos entrando para fazer uma faculdade. Então o Senhor me deu estudo sem eu ter condição, sabe? Pela fé, atropelada mesmo, sabe? E depois de tudo fechou as portas para mim, me colocou na dependência absoluta do Senhor. Nesse período de desemprego, de portas fechadas, comecei a estudar para concurso público. Falei, acho que Deus não me quer advogando, acho que Deus me quer, vai me abrir um portão na área jurídica através de estudo, que era meu sonho, né? Passar no concurso público da área jurídica para ter um excelente salário. Mas nesse período, no que eu conseguia fazer, não desmerecendo nenhuma profissão, porque todas as profissões dignas, né, que nos traz sustento lícito, são abençoadas por Deus. Então, gente, eu fiquei muito revoltada, confesso. Quase perdi a minha fé. Porque as portas que abriam para mim eram para ser cuidadora de idosos, para ser faxineira, diarista. E aí, nesse período todo, eu aprendi a fazer pães, como eu acabei de mostrar os pães para vocês. Eu nem acredito que eu olhei agora aqui, faz pouco tempo que eu comecei a fazer pão. Acho que esse é o terceiro, sei lá, terceiro ou quarto pão que eu faço. Os primeiros nem parecia pão, parecia um negócio, sei lá. Gente, é tudo muito hilário, muito louco, as coisas de Deus. E aí, pessoal, o Senhor me colocou para ser dependente do Senhor, sabe? Para viver cada dia um propósito, cada dia um ensinamento. E eu morei numa casa durante 4 anos. 4 anos, um aluguel alto, que na época comecei entrando nessa casa pagando 1.700. Morei 4 anos nessa casa, nunca paguei um aluguel com o meu dinheiro. Todo mês eu não tinha condição de pagar. O Senhor movia céus e terra, movia o coração da minha família, sabe? E até meu ex-marido, que já estava separado, começou a me ajudar. E o Senhor movia céus e terra para honrar os compromissos da minha casa, da minha vida,
não deixava faltar nada. Morei durante 4 anos pagando aluguel e nunca paguei um aluguel com o meu suor. Deus mostrou para mim nesse período o quanto a gente tem que confiar nele e não nas coisas desta vida. Não no nosso salário, não na nossa profissão, no governo, nada, sabe, gente? Nada. E tudo que eu tentei fazer para resolver as coisas, nada dava certo. O Senhor me colocou na dependência absoluta dele. E nesse período todo, ele me sustentou cada dia da minha vida, me ensinou a ser humilde, mansa, a entender que tudo está nas mãos do Senhor e nada na nossa vida é por um acaso. O Senhor me mostrou, assim, como que eu vou dizer para vocês? Eu descobri nesse período de desemprego novos talentos, sabe? E eu olho para os pães que eu faço hoje, não que eu vou vender pães, né? Se fosse, glória a Deus, mas o Senhor me ensinou que tudo nós podemos com o Senhor, sabe? Nós podemos todas as coisas, né? Naquele que nos fortalece. E o Senhor me deu novos dons, sabe? Novos dons. Achei que ia vender biscoito, depois até comecei, como que eu vou dizer? Oferecer para as pessoas, né? Para o pessoal da igreja, para a família, amigos, que eu estava fazendo biscoito caseiro, mas não era isso. Depois comecei a fazer pães, mas não era isso. Peguei diárias para fazer faxina também, não era isso. E cuidei de idosos no começo também. Para mim era muito difícil conviver com as pessoas idosas. Tem gente que é muito complicado de cuidar, né, gente? Quem é cuidador sabe. E todas essas coisas que me aconteceu foi para me amadurecer espiritualmente, sabe? E depois de... Eu me formei em 2020, olha só, nós estamos em 2026. Depois de todo esse tempo que o Senhor me deu a aprovação na faculdade, em 2020 Deus me deu a aprovação na faculdade, em 2021 Deus me deu a aprovação da pós-graduação, em 2023 o Senhor me deu a aprovação nas provas da UB, comecei a advogar, o Senhor fechou as portas, como eu falei, passei por tudo isso que eu estou passando, e agora o Senhor me abriu as portas de novo na advocacia. Então, eu tive que amadurecer muito espiritualmente, sabe? Para entender que as coisas são do jeito do Senhor, não são do nosso jeito, não são do nosso jeito. E o período do desemprego é o período que a gente passa pelo deserto, sabe, que a gente acha que vai passar necessidade, vai passar fome, vai passar vergonha. E a gente se endivida, fiquei muito endividada, sabe, porque o Senhor, ele provê algumas coisas, né, o essencial, o básico, mas ele não provê tudo que você quer. Né? Não é como você ter o seu salário ali caindo e você tendo os seus recursos próprios e você fazer tudo que você quer. Não, Deus prepara, o Senhor prepara quem já passou prova aí de, sabe o que eu tô falando? Prova de portas fechadas, de necessidade. Deus prepara o básico, ele não deixa a gente morar na rua. Alguns casos até tem testemunho de irmãos que vai morar na rua, porque Deus fecha, lacra todas as portas. No meu caso, ele teve misericórdia. Ele deixou as janelinhas abertas, mandou os anjos para me ajudar e me colocou para trabalhar na obra dele nesse período. Eu falei, Senhor, não tenho testemunho, como é que eu vou trabalhar na tua obra? Olha a minha situação, separada, endividada, até o telhado de problema. E o Senhor se usando de um pastor, que eu sigo na rede social, e um dia ouvindo a palavra, a mensagem que ele estava passando, né, a mensagem espiritual, o Senhor falou assim comigo: você está esperando a sua vida ficar redondinha para você fazer a minha obra? A sua vida nunca vai estar redondinha. Aqui na Terra, a gente está passando por processos, né? O cristão, a vida dele é uma montanha russa. A nossa vida, uma hora está em cima, uma hora está embaixo, né? A gente está passando por processo de provação, daqui a pouco Deus abençoa. E aí, quando Deus abençoa, vem outros tipos de provação junto com a bênção. Então, você não vai ter a sua vida perfeita aqui na Terra, esperando a sua vida perfeita aqui para você fazer a obra de Deus. O Senhor falou, vai pregar minha palavra, vai fazer a minha vontade, que eu vou cuidar de você. E aí eu fui fazer a obra de Deus mesmo, no fundo, no fundo, no fundo do poço, sendo sustentada pela minha família, nas pequenas providências que Deus colocava, o Senhor me sustentou até aqui para eu estar dando esse testemunho agora. Então, nesse período, como eu falei, o Senhor me mostrou, ou me deu novos dons, sabe? De fazer pães, de fazer biscoito, de cuidar de pessoas, de
fazer faxina, voltar a fazer faxina, de novo que eu já fui faxineira, já fui faxineira diarista, né, gente? Diarista que fala. Quando eu era mais jovem, enfim, antes de ter estudo, né? Aí depois com estudo, totalmente formada, pós-graduada, voltei a fazer limpeza diária porque não tinha como honrar meus compromissos. Enfim, tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. A palavra de Deus diz lá em Romanos 8:37 que em tudo nós somos mais que vencedores. Né? Não é a fome, não é a nudez, não é a espada, não é a calúnia, não é a perseguição. Não é a fome, nem a nudez, nem a calúnia, nem a perseguição, nem a potestade, né? Nem coisa alguma, nem a morte pode nos separar do amor de Deus, que está com o nosso Senhor Jesus Cristo. E que por Jesus Cristo e com Jesus Cristo nós somos muito mais que vencedores. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E tudo é para a honra e glória do Senhor. Então, nós não estamos só, como está lá em Mateus 28:20, o Senhor Jesus fez uma promessa que estará conosco até a consumação dos séculos. Então, não importa o que nós vamos passar, não importa, nós vamos passar com Jesus e tudo é para a honra e glória do Senhor. Esse é o testemunho que eu queria dar para quem estiver passando provação de porta fechada, desemprego. Apenas creia, apenas confia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Como está escrito no Salmo 37, versículo 5. Apenas creia, apenas confie. Deposita toda a sua ansiedade nos pés do Senhor, todas as suas necessidades, que Ele vai cuidar de você até Ele abrir as portas. E quando Ele abrir as portas, você vai ser uma pessoa totalmente diferente, totalmente transformada, com o seu alicerce e a sua confiança em Jesus Cristo e não nas coisas dessa vida. Essa foi a mensagem de hoje, espero que tenha edificado a sua vida. Para quem não me conhece, eu sou a Van Castro, sou evangelista e missionária para a honra e glória do Senhor por misericórdia de Deus. E aqui no canal, no Limite da Fé, a gente só fala da palavra de Deus, não fala de religião. Fiquem com Deus, beijo, beijo, Deus a abençoe.